Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação, aí espalhados por todo o Brasil, América Latina, Estados Unidos. Um grande abraço a você que nos acompanha de Portugal. Pois é, em Portugal o programa Em Pauta é exibido não uma, mas pelo menos umas 2 vezes em horários diferentes. Então, bom dia para você que nos acompanha de Portugal. Um grande abraço, é muito bom estarmos juntos. E tendo sempre essa oportunidade aqui às sextas-feiras de debatermos temas tão importantes quanto o dessa noite. Já estamos refletindo vários temas eclesiais. Claro, ainda vamos debater sobre os 20 anos do Catecismo da Igreja Católica, mas nessa noite, em meio a tudo isto, vamos conversar sobre catequese. Exatamente, catequese e catecumenato, 2 etapas ou 2 compreensões diferentes. Acompanhe a nossa matéria inicial. A exortação apostólica Evangelii Nunciandi do Papa Paulo VI de 1975 diz que a evangelização é o cerne da missão da Igreja e a sua razão de ser. Reforçando essa afirmação, há também a exortação apostólica Catequese Tradendi do Beato Papa João Paulo II de 1979, no seu número 1, afirma: a catequese foi sempre considerada pela Igreja como uma das suas tarefas primordiais, porque Cristo ressuscitado, antes de voltar para o Pai, deu aos apóstolos uma última ordem: fazer discípulos de todas as nações e ensinar-lhes a observar tudo aquilo que lhes tinha mandado. Deste modo lhes confiava a Cristo a missão e o poder de anunciar aos homens aquilo que eles próprios tinham ouvido da palavra da vida, visto com os seus olhos, contemplado e tocado com suas mãos. Diante de tais afirmações, claras e contundentes, nos perguntamos: o mundo muda, as pessoas mudam, as comunidades mudam, e a catequese não deve mudar também? Como vai a sua linguagem na educação da fé? E seus métodos e conteúdos utilizados pelos catequistas? A catequese está preparada para falar aos homens e mulheres da modernidade e do mundo urbano, da cultura cibernética e com o sujeito secularizado? Como fazer uso dos meios de comunicação social que se tornaram a gigantesca escola do mundo moderno para informar, influenciar as mentalidades e até os costumes? Estas e muitas outras questões no Em Pauta desta noite. Pois é, está percebendo aí que realmente quando se fala de catequese, não é? Estamos falando de algo absolutamente importante, fundamental, no tocante ao anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo em plenos tempos modernos, né? Tempos pós-modernos, inclusive. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. Se você ainda não conhece a Canção Nova, venha nos fazer uma visita. E o nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da editora Voz e doutor em teologia, grande catequista. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Boa noite aos telespectadores. Se você me permite uma palavra de segurança para os telespectadores. Não, porque nós estamos no Brasil, em Portugal, e a partir de Portugal, no mundo inteiro. Então, há pouco tempo ainda, entrando na Basílica de Santo Antônio, uma senhora: ô, Frei Moser, o senhor por aqui? Falei: ué, como é que a senhora me conhece? Em Portugal. Ela falou: ué, eu vejo toda sexta-feira o senhor na Canção Nova, né? E depois eu ia de Lisboa para Roma, e tinha 2 bancos livres no meu lado, assim. Eu digo: ai, que bom, vai ser uma viagem tranquila. Aí, por último, entrou um casal. Falei: moça, o senhor dá licença sentar aqui ao seu lado? De onde é que vocês são que me conhecem? Não, a gente é de Goiânia, mas a gente assiste sempre o Em Pauta. Aí, já vi, né? Não é mentira sua, nem exagero. Não é mesmo. A Canção Nova, de fato, vai muito longe, Frei Moser, e é por isso que a gente tem a oportunidade de levar tão bons e variados debates como dessa noite. E temos a alegria de receber aqui pela primeira vez no nosso programa um especialista na área de catequese, com muito material trabalhado, isso em forma de livros, impressos, vídeos e assim por diante. Estou falando do nosso querido
Padre Juan Antônio de Gopegh. Ele é doutor em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, sacerdote jesuíta, é professor do quadro de pós-graduação, mestrado e doutorado aqui da FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, aqui em Belo Horizonte. E, é claro, já trabalhou inclusive na CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, justamente nesta área de catequese. Então, realmente nessa noite estamos muito bem assessorados. Padre Gopegh, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Padre Gopegh, e a primeira pergunta, um pouco depois desse quadro que a gente viu inicial aí sobre os desafios da catequese, mas a pergunta que se faz é essa no início aqui da nossa conversa. Como está a catequese, a situação da catequese hoje, em termos de Brasil? Qual é a sua avaliação, Padre Gopegh, por favor? Não, acho que há uma reflexão muito séria e muito boa, assim, em termos de as pessoas que estão na coordenação da catequese, tanto a nível nacional como nos regionais da CNBB. Quanto a se ver as bases, eu certamente não teria condições de dar um parecer. A minha experiência pessoal, porque eu nunca deixei de trabalhar na catequese, inclusive diretamente tanto com os meninos e adolescentes, como também com os catequistas, eu vejo que há um grande interesse pela catequese, não é? Eu acho que... Agora, ouço também queixas, às vezes, de uma catequese muito desligada da vida, etc. Mas acho que é muito difícil dar, assim, uma visão panorâmica. Quando eu trabalhava na CNB, que tinha reuniões, então era fácil, mas ultimamente eu me dedico mais à reflexão em teologia e, evidentemente, tratando com os alunos também aspectos da catequese. E depois, na paróquia onde eu trabalho, e aí acho que temos uma experiência muito interessante em termos de catequese, que hoje não se pode conceber sem vê-la, como inclusive falava já Evangelii Nunciandi, que você citou, em conexão com todo o trabalho da paróquia, da evangelização. Acho que esse é um dos pontos em que a catequese deve mudar de figura. Não pode ser simplesmente considerá-la isoladamente de todo o conjunto da ação da paróquia. O Frei Antônio Mozzi, nós vamos tentar responder justamente aqui com o Padre Gopegh essa questão, né? Como evangelizar crianças, jovens, adultos, justamente nesse mundo que está em constante mudança, nessa pós-modernidade, nessa mudança de época que estamos falando já desde a Aparecida, isso é fato. E por outro lado, isso que o Padre Gopegh acabou de dizer. Se por um lado há um interesse, mas por outro lado também a gente tem verificado um certo desinteresse. As crianças hoje, sobretudo, falando de criança em começo de conversa aqui, já não procuram, parece, com tanto entusiasmo. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre a questão do sacramentalismo também, e não sobre o sentido mais profundo da catequese. Mas e aí, a sua visão inicial? Bom, é claro que eu concordo inteiramente com a colocação do Padre Gopegh, que do alto dos seus mais de 80 anos, com experiência, uma longa caminhada, assessoria CNBB, etc., enquanto que eu não me especializei em catequese. Mas eu tenho uma paróquia que é Santa Clara, lá em Petrópolis, e infelizmente eu não posso dizer como ele, que tem correspondido. É uma luta, tem 3 colégios dentro dessa paróquia, mas a gente não consegue motivar. Agora, aí tem muitos fatores, evidentemente. Ou seja, eu me sinto um pouco assim, desiludido nesse sentido do esforço na catequese das crianças. Então, claro, adulto muito mais. E talvez aí que está, nós devamos repensar muita coisa para atingir o interesse, seja da criança, seja do adolescente, seja do adulto, né? E eu acho, não ousaria dizer que isso seja geral. Ele colocou muito bem, onde eu trabalho, assim eu também, onde eu trabalho, em muitos lugares vai muito bem. E uma experiência a favor do Padre Gopegh, exatamente a nossa catequese na editora Vozes, não é? Depois nós vamos falar um pouco mais, se você me permitir. Sim. É realmente um monumento. Nós temos obras de tudo quanto é tipo. Agora, o que eu diria, quando chega o mês da catequese, o faturamento vai lá em cima. Significa há muita procura de livros, de subsídios para a catequese.
tanto para o catequista quanto para o catequizando. Então, quer dizer, temos que prestar atenção no diagnóstico. Depende muito das localidades. Por exemplo, Paraná. Paraná é incrível a busca, não é, dos livros de catequese. Outros estados menos. Então, eu acho que aí a gente tem que realmente fazer distinções. Mas, Padre Gopeg, por que acaba acontecendo, a seu ver, então, um pouco essas distinções? Falando de Brasil, uns estados avançam mais, outros avançam menos. Mas nós não estamos falando aí, a partir do CNBB, por exemplo, um diretório nacional de catequese que deveria ser absorvido razoavelmente por todos? Por que acaba tendo essa distinção? Não, uma coisa é o diretório que pensa aqueles que estão mais preocupados com o problema e estudando mais o problema. Outra coisa depois, porque a catequese hoje depende do trabalho da paróquia. Quer dizer, eu acho que os catequese, primeiro que deveria preocupar-se com a catequese é o pároco. Exato. E me parece, inclusive, que a principal catequese hoje, e a que vai perdurar durante toda a vida, é a própria catequese mistagógica da liturgia. Quer dizer, um cristão que desde criança começa a participar dessa catequese, e a liturgia é uma liturgia que procura realmente iniciar no mistério, que isso é catequese, iniciar no mistério cristão. Então, essa pessoa vai crescer. E claro que a catequese das crianças, por exemplo, dos adolescentes, ajuda justamente a poder viver melhor esse aspecto da liturgia, mas o que vai ficar é a liturgia. E a gente vê que, às vezes, a liturgia nem sempre vai bem nas paróquias. Quer dizer, as pessoas se queixam, não é? Que às vezes as homilias não correspondem ao que eles estão esperando, de penetrar mais no mistério cristão. A própria liturgia, muitas vezes, aqui há dois extremos, ou às vezes num extremo em que a liturgia se torna simplesmente uma exaltação, assim, em termos de cantos, etc., sem muita reflexão, e outra liturgia que se torna assim muito pesada para muita gente. Depois eu vou falar algumas... Falta aí um meio termo, um equilíbrio nessas duas facetas aí. Só que aí há um problema, que eu acho que é o problema pelo qual, a meu ver, vai ser muito difícil realmente a catequese caminhar bem, que é o problema dos ministérios. Quer dizer, o fato, por exemplo, de que um padre tenha que, às vezes, no domingo, presidir 3, 4 Eucaristias, às vezes mais, como que ele depois vai se preocupar justamente assim daquilo que é fundamental, de fazer que toda a comunidade, de todas as celebrações, correspondam para essa iniciação ao mistério cristão. Eu acho que há um problema muito sério, que isso será resolvido o dia em que seja resolvido o problema dos ministérios. Agora, Frei Moser, exatamente. Agora, nós estamos falando aqui de catequese e catecumenato. Se a gente fala de catecumenato, nós voltamos ao sentido mais originário de catequese, ao início da igreja, né? Essa preocupação que o Padre Gopeg dizia, da mistagogia, de evangelizar, do anúncio explícito, ou de iniciar o catecúmeno aos mistérios da fé e assim por diante. E, no entanto, parece que nos nossos dias a catequese, que era mais mistagógica, não é nesse sentido de catecumenato, parece que nos nossos dias virou catecismo, apenas transmissão fria de doutrina, em preparação para os primeiros sacramentos, primeira comunhão, crisma, batizado, não é? Parece que o documento de Aparecida dava a entender que vamos voltar um pouco mais às fontes, não é? Porque senão, o que vai se transformar essa catequese? Eu ousaria dizer o seguinte, em primeiro lugar, dentro do contexto de uma igreja nascente, para você aderir ao cristianismo, você precisava de um ato de coragem. Ou seja, a pessoa se expunha, seja criança, normalmente eram adultos, até a família inteira. Né? Se expunha porque era um contexto de perseguição em várias etapas, aí, principalmente no primeiro século, fim do primeiro século.
Agora, hoje, dentro do contexto do Brasil, nós tivemos um período em que era uma tradição, não é, você levar a criança para o batismo, depois para a primeira comunhão, depois para a crisma, depois, eventualmente, o casamento, hoje nem mais o casamento, e na missa de corpo presente. Então, entrava dentro da igreja, né? Ou seja, era um catolicismo mais tradicional, cultural, do que propriamente expressão de fé. Hoje, nós estamos no momento de discernimento. Quem quer, quer, quem não quer, não quer. E, nesse sentido, é que nós temos que repensar como despertar essa sede do mistério de Deus, do mistério de Jesus Cristo, da comunidade de fé, não é? Como a força de Deus atuando na história. Então é todo um repensamento, mas que tem que ser levado, como diz o padre Coppetti muito bem, à prática. Não adianta só os teóricos, os intelectuais pensarem como chegar ao povo que com material, esse novo... Exatamente. Material, e tem muito, aliás, nós vamos mostrar um pouco desse material logo no retorno do nosso segundo bloco. Que agora vamos para o nosso primeiro intervalo. Você não saia daí não, tem muita coisa bacana para a gente conversar nessa noite sobre catequese, catecumenato, os desafios, não é, que se impõem à igreja nesse terceiro milênio. Rápido intervalo, já já nós estaremos de volta. Não saia daí.